Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson e hoje vamos falar da história e importância da tabela periódica. Nesta aula vai poder saber como é que a tabela periódica surge e qual é a sua importância na Química e na vida geral. Antes de iniciar essa aula, peço para que se inscreva e compartilhe este vídeo com pessoas que possam precisar desta informação. Não se esqueça também de colocar o seu like como forma de incentivar a mim a gravar mais aulas deste gênero. No início do século XIX, um homem chamado John Dalton cria a primeira lista de elementos químicos com massas atômicas. Este mesmo homem que deu a ideia da estrutura do átomo também começou a produzir a primeira lista de elementos químicos com massas atômicas conhecidas. Todos os elementos químicos que ele produziu têm forma de círculo, porque na ideia dele o átomo era uma esfera. Então a forma de simbolizar o átomo era de colocar um símbolo na forma de círculo, e a diferença destes símbolos está no interior do círculo. Então, como vem aqui, vem uma pontinha que quer dizer que este é o hidrogênio. Então, ao ver este símbolo significa hidrogênio. Aqui este círculo vermelho em branco é oxigênio. Este círculo com Z é zinco. E por aí em diante. Todos os elementos químicos eram representados por círculos. A diferença estava no interior do círculo e também na cor. Então esta foi a representação dos elementos químicos proposto por John Dalton. E ele organizou estes elementos químicos de acordo com as massas já conhecidas naquele momento, naquele tempo. Por exemplo, aqui a massa é do 1, aqui massa deste símbolo é 5, aqui é 5,4, aqui 7, 9 e ia organizando assim até 167 de massa. Estes eram elementos conhecidos naquela época. Em 1829, um homem chamado Johann Wolfgang Doberein teve a ideia de agrupar os elementos em grupos de 3. Então as tríades, chamadas tríades. Essas tríades estavam separadas pelas massas atômicas, mas tinham propriedades químicas muito semelhantes. As tríades de elementos dispostos por ordem crescente, dadas suas massas atômicas, mostravam que a massa do elemento central era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro elemento. Vamos olhar o exemplo aqui. Temos este elemento químico chamado lítio com 7 de massa e o potássio com 39 de massa. Ao somar 7 mais 39 dividir por 2 dava 23, e 23 é a massa atômica do sódio. Adotou o sistema de tríades, organizar e agrupar elementos de 3 em 3, segundo esta regra aqui, de o elemento que está no meio é o resultado da média aritmética do primeiro e terceiro elemento. Então, assim, ele pode perceber que estes elementos, os 3 elementos, apresentavam as mesmas propriedades. E mais tarde poderemos perceber que estes fazem parte do mesmo grupo na tabela periódica. Em 1862, um homem chamado Alexandre Bergneher de Champ-Courtois dispôs os elementos químicos até então conhecidos sobre a superfície de um cilindro com a diretriz dividida em 16 pares iguais, tomando como base a massa atômica do oxigênio 16. Então Champ-Courtois verificou que havia uma estreita semelhança entre os elementos situados sobre a mesma linha vertical. O que aconteceu aqui? Vamos olhar esta grelha, uma tabela, não é? Esta tabela, para ele organizar os elementos, seguiu a seguinte regra. Daqui até aqui tem 16 casas, de 0 a 16 colocou oxigênio, que a massa era 16, e de 0 a 16 colocou oxigênio aqui no canto. Então, organizou os elementos na ordem crescente. Neste caso, primeira casa, o canto da primeira casa é 1. 1 é a massa do hidrogênio. Depois foi para o lítio, era o elemento seguinte, com a massa superior ao hidrogênio, mas inferior ao berílio. Então, depois do lítio, seguiu o berílio e outros elementos, até chegar ao oxigênio. E do oxigênio aqui tem elemento superior a ele, em termos de massa, que são acima de 16. Então, estes são flúor, que colocou aqui, só para perceber, 16, 17, 18, 19, flúor tem 19 de massa.
Depois do flúor seguiu o sódio, o magnésio e outros elementos até aqui. Então, tendo aqui o enxofre com massa 32, colocou aqui, depois voltou a colocar aqui. Então, de 0 até aqui são 32, colocou na mesma linha deste lado, para continuar a colocar os outros elementos químicos que tenham uma massa superior a ele. Então, estes eram os elementos conhecidos naquela época, ele organizou desta maneira e ele percebeu que todos os elementos estão na mesma linha, ou seja, o cloro e o flúor estão na mesma linha. Estes elementos apresentavam semelhanças nas suas propriedades, assim como estes, o oxigênio e o enxofre apresentam semelhanças nas suas propriedades. O lítio, o sódio e o potássio, que faziam parte das tríades, aqui também encontram-se na mesma linha e apresentam as mesmas propriedades. Então, assim, o conhecimento da tabela periódica ia crescendo, e à medida que o tempo passava, mais elementos químicos eram descobertos. Em 1864, um homem chamado John Newsland descobriu a lei das oitavas, quer dizer, colocando os elementos por ordem crescente das suas massas atômicas em linhas de 7 elementos, o oitavo elemento assemelhava-se ao primeiro. Eu acho que este homem aqui gostava muito da música. Mas ok, vamos lá entender. Na música existem 7 notas, 7 tons, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá bem? Então, quando voltamos para Dó, então esse Dó, que estaria aqui, chamaria-se oitava. Então, o que vai acontecer aqui? Ao colocar os elementos químicos em ordem crescente das massas, o oitavo elemento tinha propriedades iguais aos do primeiro elemento. Na forma vertical, os elementos apresentavam as mesmas propriedades, como é o caso do lítio, sódio, potássio, berilo, magnésio, cálcio. Estes apresentam mesmas propriedades, assim como estes apresentam as mesmas propriedades. A partir desta lei surge a palavra periódica, ou seja, período, na tabela periódica. Um alemão, Lothar Meyer, e um russo, Dmitry Ivanovich Mendeleev, descobriram independentemente, ou seja, cada um no seu canto fazendo as suas experiências, esses descobriam que havia um padrão regular de repetição das propriedades quando os elementos químicos fossem colocados por ordem crescente das suas massas atômicas. Então eles perceberam que há certos elementos que apresentam as mesmas propriedades. Então, quando isso acontece? Esta organização, ao longo do tempo, vai acontecendo, a organização dos elementos químicos da tabela periódica vai acontecendo em fases, porque à medida que o tempo passava, mais elementos químicos eram descobertos, era necessário organizá-los para se perceber qual é a relação que existe entre esses elementos químicos. Então, esta tabela aqui, em 1971, esta tabela aqui é a tabela do Mendeleev, que em 1885 ele formula a lei periódica. Então, diz que os elementos dispõem por ordem crescente das suas massas atômicas, as suas propriedades físicas e químicas variam periodicamente com o aumento da massa atômica. Então, Mendeleev organizou esta tabela aqui e colocou esta lei periódica que diz que os elementos, quando são organizados em ordem crescente, apresentam períodos, e nesses períodos, os elementos, à medida que os períodos vão crescendo, os elementos que fazem parte do mesmo grupo vão apresentando as mesmas propriedades químicas e físicas. Que nem é o caso deste. Aqui é um período, aqui é outro período, aqui também é outro período. Então, olhando este grupo formado aqui, estes apresentam as mesmas propriedades físicas. Estão em períodos diferentes, mas na mesma linha, no mesmo grupo. Estes também apresentam as mesmas propriedades químicas e físicas. Estes também apresentam as mesmas propriedades químicas e físicas. Então, estes elementos foram organizados de acordo com as massas atômicas, desde o início até então. Continuamos. Em 1913, um cientista britânico chamado Harry Moseley
que nasceu em 1887 e perdeu a vida em 1915, era discípulo de Rutherford. Rutherford é um homem importante na história do surgimento do átomo. Descobriu que o valor da carga elétrica do núcleo era bem definido e diferente de elemento para elemento. O que ele descobriu é que cada elemento químico tem o seu número atômico. Este assunto foi abordado na lição número 1, que vou deixar o link na descrição, que fala sobre a história do átomo e a sua estrutura. A esta carga positiva, Moseley chamou de número atômico, pois cada elemento apresentava o seu número atômico específico. A partir daí, a tabela que o Mendeleev propôs foi melhorada. Em lugar de se seguir a ordem das massas, seguiu-se a ordem do número atômico, ou seja, o número de prótons que o núcleo do átomo, do elemento químico, apresenta. Então, como estão a ver aqui, a ordem foi esta: 1, 2, primeiro período, vamos para o segundo período, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, estes números aqui são números atômicos dos elementos químicos. Então, esta foi a ordem crescente, mas não fugiu à regra de Mendeleev. Então, ele melhorou a tabela de Mendeleev. E esta é a tabela que até hoje nós usamos. Dizer que o pai da tabela periódica é o Mendeleev e o Moseley veio melhorar a tabela periódica de acordo com o conhecimento descoberto sobre o número atômico, que permitiu a melhor organização da tabela periódica e permitiu também que os elementos químicos que antes o Mendeleev previu que existiam, mas não sabia quais eram, quando foram descobertos, facilmente foram encaixados na tabela periódica melhorada por Moseley, feita por Mendeleev. E assim, a lei periódica foi redefinida da seguinte forma: as propriedades dos elementos variam de forma periódica, em função dos respectivos números atômicos. Enquanto Mendeleev dizia que as propriedades dos elementos variam de forma periódica em função das respectivas massas atômicas, o Moseley trocou massas atômicas em números atômicos. Então, devido ao trabalho de Moseley, a tabela periódica moderna é baseada nos números atômicos dos elementos. Então, esta é a tabela que atualmente usamos. Pode ter diferentes formatos, diferentes produções, mas a regra é a mesma. Vamos agora para a importância da tabela periódica. A tabela periódica é fundamental para a química, pois nela podem ser obtidas informações relativas aos elementos químicos. Nós podemos conhecer o símbolo químico, podemos conhecer os números atômicos dos elementos químicos, podemos conhecer as massas atômicas dos elementos químicos, podemos conhecer as propriedades dos elementos químicos, se são metálicos ou ametálicos, entre outras características que precisamos dos elementos químicos. Então, isso pode ser utilizado de forma adequada na representação das fórmulas químicas, na elaboração de equações químicas e no uso correto da linguagem química. Então, para os químicos se comunicarem bem, representando os fenômenos químicos que estão a acontecer, eles usam a tabela periódica para consultar os dados necessários para poderem colocar as equações químicas que vão de acordo com a situação que querem descrever quimicamente. A tabela periódica também possibilitou ainda o nascimento da física nuclear e a previsão de combinações, para além de muitos outros progressos. Então, a partir da tabela periódica, o homem conseguiu fazer algumas combinações de elementos químicos para que pudessem surgir certas substâncias. A nossa aula termina aqui. Agradeço a sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e partilhar este vídeo com pessoas que podem precisar desta informação. E muito obrigado.